Estamos aqui para dar voz ao povo, em defesa dos cidadãos, pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. As alterações climáticas entraram em cena há alguns anos. Bom, primeiro era a camada de ozono, o famoso efeito estufa, depois as chuvas ácidas. Inclusive, já se fala eventualmente numa nova era ou uma nova idade do gelo. Prognósticos, de facto, há muitos. Eu penso que há mais profecias climáticas do que tudo aquilo que Nostradamus escreveu nos seus livros. Aquilo que é mais recente é o aparecimento de jovens que, ao abrigo das alterações climáticas, da necessidade da alteração da nossa relação com o planeta, destroem propriedade privada e também coletiva. Boa noite. Meu nome é João Nuno Pinto e isto é o Povo a Falar. Estou consigo de segunda a sexta-feira, neste mesmo horário, emissão em simultâneo Curiacos TV e Rádio Vida 97.1. O tema para este mês, inconformados, que é o que alguns desses jovens dizem estar. Inconformados com aquilo que são as políticas para o planeta, inconformados com aquilo que são as políticas para a energia. Mas vamos ver se andamos de facto a chamar os bois pelos nomes. Quando olhamos para a comunicação social relativamente ao clima, eu acho que há para tudo. Há uma criatividade absolutamente fantástica. Já ouvimos falar em ciclones bomba, ouvimos falar em comboios meteorológicos, ouvimos falar, e deixe-me lá ler, ciclogênese explosiva. Já quem destrói as coisas dos outros ou de todos é chamado de ativista do clima. Estou com isto a dizer que não há problemas a nível daquilo que é o planeta? Não. Mas estou a dizer que se calhar necessitávamos parar, pensar e então decidir. Porque, por exemplo, a situação da camada de ozono foi civilizacionalmente e educadamente resolvida. Digo eu que não percebo nada disto. De volta ao nosso estúdio, é nosso convidado de hoje, o Paulo Carmona. Muito boa noite, Paulo. Obrigado por estares aqui. E realmente a preocupação com o clima é uma preocupação coletiva, não é? Passa a expressão. De facto, esta é a nossa casa, embora o avanço tecnológico já nos vá dando vislumbre de que poderemos, eventualmente, daqui a alguns séculos, ter casas novas para viver, digo planetas, mas logo veremos. Mas aquilo que estamos a assistir ultimamente faz-me lembrar aquela fase do nuclear. Lembras-te do nuclear, que aquele movimento hippie manifestava-se e criava uma série de distúrbios. Mas achas que isto é paralelo e aquilo que vemos agora também em Portugal a acontecer através da ação de alguns jovens é em tudo a mesma coisa? Bom, isto acaba por se encaixar mais ou menos na mesma coisa, porque as pessoas que estão por trás deste terrorismo urbano, enfim, destas manifestações urbanas e de prejudicar a vida dos cidadãos, acabam por estar uma linha política seguidista de combate à própria sociedade onde nós vivemos. Porque se querem combater, nomeadamente, a questão das alterações climáticas e depois são muito propensos a exageros, porque não há nada que diga que de facto o planeta vai morrer amanhã, que já são várias vezes anunciados
que o planeta vai morrer. Al Gore Isso é ficou mau. famoso com uma previsão, Precisamente, e quer dizer, a acreditar no Al Gore, hoje tínhamos que usar galochas para ir ao Terreiro do Paço. Portanto, todos estes exageros apenas fazem mal à causa. Quando o engenheiro António Guterres, secretário-geral da ONU, fala em efervescência climática, quer dizer, as pessoas acabam por não acreditar e por trás disso vão talvez pôr em causa este combate às alterações climáticas. As alterações climáticas sempre houve no planeta, os geólogos têm a datação, aliás, o planeta tem aquecido, tem arrefecido, já tivemos idades do gelo, não é muito preocupante na sua essência, porque já passámos por isso. Pode ser preocupante a forma como está a acelerar este aquecimento global por via da ação humana, e isso, de facto, é preciso ter alguma calma em termos das emissões de carbono, não descarbonizar, porque o carbono é essencial à vida humana. Não esqueçamos que o carbono, o CO2, é um gás que existe na atmosfera, que é o alimento das plantas, que por sua vez é a base da alimentação, é a base do planeta, da oxigenação. Portanto, se nós descarbonizarmos, tirarmos o CO2 do planeta, imaginemos que conseguimos fazer uma coisa dessas, o planeta morria porque as plantas morriam de fome. Portanto, não é descarbonizar, E nem mas sei sim se combater. o carbono não é um dos elementos em maior número no universo. Sei, juntamente com o hélio, talvez. Mas, de facto, toda a nossa vida é à volta do carbono. Depois há os filmes de ficção científica que dizem que há outras espécies, mas com base em outras substâncias. Mas, de facto, o carbono é a essência, os hidrocarbonetos, é a essência da vida. Mas o que é importante nisso é cortar as emissões, sobretudo as emissões que são poluentes, emissões a nível do carbono, que com efeito de estufa, há 3 gases que são basicamente os maus da fita em termos de aquecimento global por efeito de estufa, que é o vapor d'água, que é o CO2, o carbono, que é o metano. O metano é o mais complicado, é o mais perigoso, o CO2 é o segundo e o vapor d'água é o que tem menos efeito, mas também há em mais quantidade. Não esqueçamos que no tempo dos romanos, por exemplo, o planeta era mais quente do que era hoje em dia. Depois tivemos uma pequena idade do gelo no final do Império Romano, inclusive é quando o planeta arrefece, em termos das populações, as colheitas, enfim, têm problemas. Aliás, a queda das colheitas, a queda da produtividade agrícola foi a grande causa das próprias invasões que destruíram o Império, dentro do próprio Império. No século X tivemos isto por formação geológica que eles conseguem ver não só a nível dos fósseis como a nível das plantas. No século XV a XVI tivemos uma período bastante quente e depois no século XVIII arrefecimento novamente, havia quadros do Tamisa coberto de gelo e depois entretanto tivemos o aquecimento que hoje em dia estamos a sentir. E isso são cíclicos no planeta e isso não há nada que possamos combater. Sabemos que nós estamos no Holoceno, a idade geológica que antecede uma idade do gelo daqui a 10 anos. Portanto, isso vai acontecer, queremos quer não. Agora, é necessário a humanidade ter muito cuidado a nível da questão das emissões, mas esses senhores que fazem esse ativismo estão-se a esquecer do seguinte, é que os maiores poluidores do planeta não estão na Europa, não estão em Portugal. Portugal, para ter uma ideia, contribui com 0,097% das emissões globais. Menos de 1/1000 das emissões são originadas em Portugal. Portanto, nada do que nós possamos fazer a bem ou a mal tem impacto. Se nós conseguimos dividir as emissões para metade, para aquilo é 0,00, é meio por milésimo, é 1 por 10.000 das emissões. Não quer dizer que devemos baixar os braços. Não é isso. Não façamos a transição climática, mas não é causa para este banditismo urbano que nós temos, a atacar tudo e todos como se as nossas ações fossem importantes a nível do planeta. Não é uma questão tão essencial como isso. E o que nós estamos a ver por aí é, de facto, era muito mais consequente por parte desses ativistas irem, enfim, diante da embaixada chinesa ou da embaixada indiana. A China conta com 25% das emissões globais, emite 9,5 toneladas de carbono per capita. Portugal é o segundo país da Europa com menos emissões per capita. Só à nossa frente é Malta, aquele pequeno país, é pequena ilha no Mediterrâneo. Nós estamos com 5,5 toneladas de emissões per capita. Nós, de facto, somos um bom aluno. Nós estamos no pelotão à frente das reduções de carbono e portanto, não, é completamente ao lado, é apenas fazer barulho por fazer barulho, por protagonismo, por tentar combater a economia, a nossa sociedade, a economia do mercado, que teve a transformação económica que teve. E, aliás, nós vemos que
Quando eles dizem que o capitalismo faz mal ao ambiente, nós estamos exatamente a dizer o contrário. Onde existe economia de mercado dita capitalista, é onde tem havido maior redução. Isso há World in Data, há imensos sítios que vocês, Wikipedia, etc., podem consultar, em que a redução de emissões na Europa e nos Estados Unidos tem sido muito grande, enquanto que na Ásia continua a subir. Ou seja, nós estamos a passar ao lado, todas estas reivindicações são perfeitamente absurdas. Podem, por exemplo, criticar a Alemanha que não o fazem. Por exemplo, estavas a falar na questão do nuclear. A Alemanha, apesar de nós estamos a viver nesta questão, e eles têm os verdes lá no governo, a Alemanha está a fechar centrais nucleares para abrir centrais a carvão. Ora, nós sabemos que as centrais nucleares não emitem, é a forma de energia mais fiável e menos poluente, em termos de emissões, que existe. Não vamos abrir o dossiê do nuclear em Portugal, não é essa a questão. Mas estar a fechar centrais nucleares só porque eles têm uma opção antinuclear na Alemanha e estamos a abrir centrais a carvão, que é as centrais mais poluidoras, não faz nada em relação ao ambiente. E quando precisaram de energia não tiveram qualquer problema em reabrir. Mas tu vês algum ambientalista combater essa situação? Não, porque eles, entretanto, acho que odeiam mais o nuclear do que odeiam as emissões, porque se fosse isso, eles tinham a questão do nuclear. A Alemanha está a gastar imenso na transição, mas gastou milhões e milhões de dinheiro na Givunda, e, no entanto, hoje em dia tem 7,5 toneladas per capita de emissões, em comparação com a França, que não gastou tanto dinheiro, mas tem um nuclear. Há o problema dos resíduos, mas se nós estamos em emergência climática, como diz o nosso secretário-geral, a efervescência climática, então nessa altura eu prefiro salvar o planeta agora sem emissões e tratar com os resíduos nucleares daqui para a frente, mas pelo menos eu tenho o planeta. Agora, acreditar no que os senhores andam a dizer, nós vamos morrer todos amanhã se não reduzirmos as emissões, então porquê é que estão a abrir as centrais a carvão, por exemplo? Então vão lá falar fazer manifestações, mas de facto não fazem nada disso. Eu acho que era importante pensar, porque toda a transição que nós estamos a fazer, uma transição climática e energética, está a ser feita no bom sentido, ou seja, nada disto faz sentido porque nós não baixamos os braços, nós estamos no bom caminho mesmo. Mas, Paulo, esta é uma pergunta que eu costumo fazer também ao Dr. Clemente Pedro Nunes, que costuma vir aqui falar da energia, especialmente das renováveis. Nós tínhamos necessidade de estar a liderar isto. E deixa-me levar-te, por exemplo, para aquele UIUC, que é o imposto que apareceu para os carros mais antigos. Que havia necessidade, num país pobre, com dificuldades, a necessitar de uma melhor economia, como de água para a boca, estar a liderar, digamos, esta descarbonização? Não, isso tens toda a razão. Nós também estamos no pelotão da frente, por via de alguns investimentos, nesta transição climática, na transição energética, e atenção, há políticas para isso e há uma ênfase muito grande dos governos, porque essa transição custa dinheiro. Porque se essa transição não custasse dinheiro, não havia necessidade de políticas energéticas para a transição climática ou a transição ambiental. Portanto, isso custa dinheiro. E, de facto, nós, um país pobre, onde as pessoas passam frio, onde as pessoas lutam todos os dias com salários de miséria, dos piores salários que nós temos na Europa. Ser no pelotão da frente não faz muito sentido, porque há algum desequilíbrio nesta questão, sobretudo na questão do teorema energético, porque tu tens que assegurar a nível da produção da energia. Não é, nós podemos voltar atrás, há 50 anos, ainda me lembro, na terra dos meus avós, as pessoas andavam com o burro, não havia plástico porque não havia embalagem, quer dizer, a economia circular era o porco, comia, ou seja, não havia recolha de lixo, as pessoas não tinham eletricidade, se calhar não tinham água canalizada, mas não é aí que nós queremos voltar. Nós queremos voltar para a frente com energia sustentável, só que nunca podemos esquecer, é o trilema, não é um dilema, é o trilema que é a questão ambiental, ou seja, proteger o clima, proteger as emissões e proteger as alterações climáticas. Temos de ter a questão com as fontes de abastecimento, ou seja, ter segurança energética para que não nos falhe a energia, principalmente Portugal, que não tem fontes. As únicas fontes que tem não as deixam explorar, que é o gás natural no Algarve, em que o governo, manifestamente infeliz, proibiu a exploração de gás natural no Algarve, e os espanhóis estão a explorá-lo a 8 km da fronteira, ali ao pé, em frente à Ilha Cristina, em pé da Ayamonte, e nós em Olhão o governo proibiu. Portanto, nós temos de estar a importar o gás, ainda por cima com o transporte, com emissões, mas isso, ninguém quer saber dessas coisas, porque é perfeitamente ridículo. Continua a ser um país pobre, que é o único país do mundo que não explora os seus próprios recursos. Tens essa do problema da segurança de abastecimento, e o terceiro e último, que é a questão da sustentabilidade financeira das pessoas.
Não há necessidade de nós sermos o melhor aluno, nós também somos o melhor aluno também por essa segunda parte, que é, tem havido uma desindustrialização do país, porque o nosso modelo está muito mais baseado nos serviços, ou seja, as fábricas, as chaminés que poluíam, acabaram por desaparecer. Bem por um aspecto, mal porque a questão dos empregos e dos salários, mas que foram substituídos por outros empregos, e depois é a questão dos economistas verem em termos de valor acrescentado, em termos mais ou menos salariais, mas as grandes fábricas acabaram de se deslocalizar, incluindo para fora da Europa. E isso acabou por, naturalmente, Portugal também acabar por ter uma descarbonização por modelo económico, mas os governos investiram bastante. Agora, a eletricidade, a energia, acabou por se tornar relativamente mais cara, ou seja, estar mais sujeito aos ciclos económicos, embora esta aposta nas energias renováveis tenha feito com que Portugal, a prazo, vá baixar a sua fatura energética, portanto é algo mas já este que a ano prazo, resolveram aumentar. Vão aumentar por questões ligadas à própria essência das energias renováveis, porque nós não podemos, por exemplo, o que estão a fazer em offshore, no offshore eólico, é um perfeito desastre. O Reino Unido já desistiu, mas nós vamos em frente porque nós temos a mania que somos teimosos e somos melhores. O Reino Unido teve um concurso que ficou em branco. Ficou, mas eles agora aqui não podem. Eu acho que vão dar... O meu problema é de facto que eles começam a dar tarifas muito grandes e depois quem vai pagar é o consumidor, para termos um PowerPoint bonito, dizer que Portugal está na linha da frente. Eólica, exatamente. E depois há efeitos absurdos quando nós estamos a falar nas penalizações, estavas a falar no IUC. A transição energética tem servido ao governo para taxar, por colocar mais impostos. É uma forma de ir buscar dinheiro para os cofres do Estado. No fundo. É, porque, por exemplo, se acham que os veículos antigos poluem, então vamos dar incentivos cada vez maior para que as pessoas mudem de carro. Ou seja, se eu tenho um carro antigo é porque eu não tenho dinheiro para trocar de carro. Mas ainda vamos penalizar as pessoas que precisam do carro e como aconteceu em orçamentos passados, aumentar o imposto sobre a gasolina e o gasóleo para subsidiar os espaços sociais nas grandes cidades. Ou seja, pessoas que moram, têm que fazer o seu serviço de Pinhel para Meda, por exemplo, precisam do carro, não há transportes públicos. E eles são penalizados. O interior esquecido é penalizado por isso. Quer ver outra do orçamento? Queres ver? A taxa de carbono em cada garrafa de gás passou de 0,70 para 2,40 €. Ou seja, de maio até agora, cada garrafa de gás está a pagar mais 1,70 €. E quase ninguém fala disso. Mas ninguém fala disso. Ou seja, e quem é que usa o gás? O gás normal, aquele gás propano. Eu não gasto aqui nas grandes cidades, já não se usa porque é o gás natural. Quem é que usa isso? São as pessoas do interior, as pessoas idosas, para aquecer a sua sopa, para aquecer a sua casa. E que vivem com umas reformas de miséria. Em pobreza energética, e estão-lhes a aumentar o preço da botija por uma taxa de carbono. Agora, claro que isso vem de trás da transição energética. Vá lá, não lhes fecharem as lareiras. Exatamente, porque estão a fazer emissões. Vamos ver. É que isto não faz sentido. Nova Iorque mandou todas as pizzarias fecharem os fornos a lenha. Estás a ver? É que nem a máfia se safou lá, porque... Bem, isso é outra história. Olha, deixa-me lançar-te aqui também uma questão que tem muito a ver com direitos humanos. Quando falamos em países como a China, especialmente a Índia, estamos a falar dos 2 países mais populosos do mundo, mas que têm ainda milhões e milhões de pessoas, para não dizer dezenas de milhões de pessoas, a viver, não vou dizer em pobreza extrema, mas vivem também de uma forma bastante básica, que é utilizando a lenha para preparar os seus alimentos ou mesmo para ter os seus negócios de comida na rua. Não há aqui também quase um desinteresse pela forma como os outros seres humanos se vão safar, ou não? Pois, esse é o tema essas populações que não têm acesso aos meios energéticos e de aquecimento que nós têm recurso àquilo que nós tínhamos há 50 anos, a boa e velha lareira, a boa e velha biomassa, não é? Que acaba por ser, de alguma forma, renovável, porque a lenha, por si, também é algo que foi que cresceu, teve um ciclo de vida normal e depois queima-se e esse carbono, que é a liberdade para a atmosfera, irá ser recolhido pelas plantas. E a própria cinza, em determinados sítios, é utilizado como fertilizante. Acaba por ser uma economia circular nesse aspecto. Isso aí
Isso é voltar um pouco ao passado, como nós tínhamos há uns anos atrás. A biomassa como aquecimento principal. Aliás, a biomassa ainda continua a ser a principal fonte de aquecimento. Se juntarmos as lareiras todas deste país, a principal fonte de aquecimento populacional. Agora, há de facto nesses países que têm uma transição ainda muito complicada, e que porque a transição custa dinheiro e essas pessoas não têm dinheiro, não têm os recursos. Nós vemos aqui ao lado, por exemplo, Marrocos, por exemplo, optou por não estar no esquema de licenças de carbono. O que é que está a conseguir captar para lá muitas empresas que são de energia intensiva, nomeadamente cerâmicas e muitas fábricas, porque não estão a pagar licenças de carbono. É uma opção deles e é uma questão que enfim, a própria União Europeia agora vai criar o diferencial de taxas de carbono em termos de importação. Mas há uma exigência que nós podemos fazer nesses países, porque ainda não falámos de um tema que eu acho que é dos temas ambientais mais sensíveis, que é o plástico nos oceanos, em termos de biodiversidade e aquilo que ele está a fazer em termos do planeta. E, no entanto, a fonte dos plásticos nos oceanos são 5 rios principais, um em África e 4 na China. E estão a despejar toneladas e toneladas de plástico todos os dias para os oceanos. E isso aí, por exemplo, é um caso que é fundamental e poucas pessoas estão preocupadas com isso. Quer dizer, preocupa-se, mas depois aqui a gente esquece. E acho que é um tema que nós não devíamos esquecer, porque além do combate climático, às alterações climáticas, neste caso, à poluição, se quisermos agregar tudo, e esse combate à poluição, ao impacto negativo que o ser humano tem no ambiente, o caso dos plásticos é fundamental por tudo aquilo que fazem de nível de sujidade no planeta e dos animais e ainda assim, porque recentemente eu estive na China, é conhecimento de que Beijing está a esforçar-se ao máximo para minorizar esse tipo de intervenções, até com multas e outro tipo de ações, sendo a China como relativamente aos responsáveis por essas emissões ou por essas descargas nos rios. Só que num país tão extenso fica de facto difícil controlar eventualmente a ação de cada fábrica, não é? Claro, mas eles têm muito mais preocupação, ou seja, na parte do trilema que nós estamos a falar, a preocupação que eles têm no desenvolvimento das populações, ou seja, no salário das pessoas. Enquanto nós tentamos equilibrar, e na Europa tentamos equilibrar a segurança energética a questões ambientais com a questão do rendimento das pessoas, eles estão muito mais preocupados, o triângulo deles está muito pendurado para este lado. Nós temos aqui, poderemos dizer que Portugal na linha da frente está um bocadinho mais preocupado com as questões ambientais do que o resto. Não sei se é verdade, mas podemos discutir. Agora, neles, de facto, estão muito mais preocupados. E Pequim, Beijing, como estavas a dizer, é das cidades mais poluídas que tem a China. E eles daí têm uma problemas... série de limitações na utilização dos carros Precisamente. próprios. E eles estão a investir bastante, mesmo na produção de veículos elétricos. E eles estão a entrar muito nesse campo. Também só dão X matrículas por ano. Dão X matrículas por ano, precisamente porque, já viste, 1 bilhão de chineses, ou 1.000 milhões de chineses, de repente, cada um tem um carro. Já o problema, aliás, falou-se no final do século passado, quando houve a abertura da China ao mundo, a pressão que houve a nível do consumo de petróleo, porque se cada chinês muda de andar a pé para ter uma motoreta, o efeito multiplicador dos chineses é brutal em termos de consumo. Nós vamos aproveitar agora este momento para ir até a uma das nossas rúbricas dos direitos do consumidor e depois, Paulo Carmona, quando regressarmos, vamos perguntar se há empregos ou há dinheiro a ganhar numa economia verde. Mas para já, os direitos do consumidor. Até já. Salve! Direitos do consumidor, direitos do cotidiano. É preciso saber para se proteger. Preços desmarcados, preço mascarado, IVA descartado, sem fatura 100, com fatura 123. De um espectador, de um telespectador de Salvaterra de Magos. Regressei há poucos meses a Portugal depois de 30 anos no Canadá. Precisei de trocar o escape do meu carro e fui a uma oficina perto de casa. Pedi orçamento e o senhor disse-me que eram 235 euros. Quando fui buscar o carro, a fatura passou para 289 euros e 5 cêntimos com o acréscimo do IVA. Achei estranho
o facto de não darem os preços já com o imposto, como lá fora. O gerente estava disponível para me cobrar os 235 euros, mas sem fatura. Achei que se tratava de uma prática incorreta. Apesar de, no caso, nada resolver em termos de impostos, entendo que é dever de todos ajudar o país, pagando o que for devido à Fazenda Nacional. E pergunta, é correta a prática da oficina? Respondemos, preço é o preço global. Não esqueça o consumidor. É assim em Portugal como pelo mundo em redor. De harmonia com a Lei dos Preços de 1990, preço é o preço total, em que se incluem todos os encargos, taxas e impostos. O orçamento, quando solicitado, deve ser passado a escrito ou em suporte digital e dele devem constar obrigatoriamente um sem número de elementos, a saber, para além dos identificativos, outros como 1. Descrição sumária dos serviços a prestar. 2. Preço dos serviços a prestar, que deve incluir valor da mão de obra a utilizar, valor dos materiais e equipamentos a utilizar, incorporar ou a substituir, datas de início e fim da prestação do serviço, forma e condições de pagamento, validade do orçamento. O orçamento, diz a lei, vincula o prestador de serviços nos seus precisos termos, tanto antes como depois da aceitação expressa pelo destinatário. Ao falar-se do preço, há que ligar-se o preço à lei dos preços. Quando se diz 235 euros, entende-se, de harmonia com os seus termos, que é já o preço total, o preço global, em que se incluem todos os encargos, taxas e impostos. Os comerciantes, os titulares de estabelecimento e seus prepostos, que são as pessoas nomeadas para dirigir tais estabelecimentos, não podem ignorar a lei. Quando se referem a um preço, é esse o valor que conta. Não poderão exigir montante superior, invocando encargos outros, taxas que ao preço se somam e mais impostos. Se ao preço indicado algo a crescer, seja a que título for, haverá especulação. Haverá crime de especulação. Os prestadores de serviços têm de conhecer minimamente as leis para as cumprir em absoluto. Quando dizem o preço, é o preço, ponto final. Não há cá ponto parágrafo. É que nada mais acresce ao valor indicado. Se se tratar de especulação, de crime de especulação, estamos perante algo que comporta uma pena de prisão e multa, prisão de 6 meses a 3 anos e multa não inferior a 100 dias, sendo que, no limite, cada dia de multa pode atingir 500 euros. A não emissão de fatura, e isto é importante, constitui contraordenação fiscal passível de coima de 150 a 3.750 euros a que se expôs a oficina. A não exigência de fatura pelo consumidor constitui também contraordenação fiscal, cujo leque é de 75 a 2.000 euros. Fique o registro. Em Portugal, a lei não pode ser uma mera sugestão, como tantas vezes dizia o falecido presidente Jorge Sampaio. De volta à nossa conversa e ao nosso estúdio, é nosso convidado de hoje o Paulo Carmona. Temos estado a falar das alterações climáticas e de alguns desfazamentos à percepção das alterações climáticas, à necessidade de liderar ou não que Portugal tem das alterações climáticas, as ações de alguns cidadãos. Mas eu gostava de perguntar, Paulo, se de facto não existe algum ganho económico
se não existe a possibilidade de criar negócio e dar trabalho nesta economia verde. Há bastante. Sabes que a economia de mercado acaba por ter. Onde há dinheiro a ganhar, acaba-se um negócio, constrói-se negócio. E, de facto, há muito dinheiro a ganhar nesta questão de uma transição da economia para uma transição mais verde, mais amiga do ambiente. E estamos a falar de emissões de certificado, estamos a falar de construção de parques eólicos, estamos a falar de parques solares, estamos a falar de bancos de investimento a fazer project finance. O dinheiro que se ganha quando esses jovens aí tontos andam a dizer que o capitalismo faz mal ao ambiente, é mentira, porque o capitalismo hoje em dia é do que ajuda mais o ambiente, porque já criou uma economia tão grande de milhões e milhões de euros, mesmo cá em Portugal, de gente que vive à volta dessa transição energética. E muito bem. Portanto, quando nós estamos a falar que... Imagino que amanhã, o mundo dá muita volta, eu não acredito, mas amanhã, afinal, isto nós queremos é pôr carbono na atmosfera para tornar o planeta mais verde. Imagina, a quantidade de pessoas que perdiam o emprego, a quantidade de grupos de pressão que iria impedir que isso acontecesse é brutal. Portanto, não é a atirar pedras, não é a bloquear as estradas, a destruir propriedade, que nós vamos fazer algo de melhor em Portugal, porque para já Portugal é muito bom aluno, entre aspas, em termos das transições. O capitalismo, a economia hoje em dia montou-se numa transição ambiental enorme, com tanta gente a ganhar dinheiro à conta disso, que ninguém vai deixar, porque há tantos interesses metidos nisso, e é, como diz, o follow the money, segue o dinheiro, isso não vai acontecer. Uma coisa que eu queria, antes de mais, voltar um pouquinho atrás, também em relação ao orçamento. Nós vivemos num paradoxo, a questão das garrafas de gás. Por exemplo, como é que é possível nós estamos a cobrar 23% numa garrafa de gás, que é essencial para as populações do interior aquecerem os seus alimentos, a sua sopa, etc., ou o próprio aquecimento da casa, e nós nas cidades estamos a pagar 6% sobre o gás natural. O efeito é exatamente o mesmo. Eu estou a pagar 6% para aquecer a água, para tomar banho, para o fogão, para essas coisas todas, e eu conheço pessoas no interior onde não há gás natural, estão a pagar 23%. Ora, isto não faz sentido. Não venham dizer que isto tem a ver porque é ambiental, porque estamos a ajudar. Além da taxa de carbono, isto não faz sentido nenhum. Nós temos dois produtos têm a mesma finalidade e têm efeitos fiscais e têm incidência fiscal completamente diferente. Nós só estamos a penalizar o interior. Depois os governantes vêm bater com a mão no peito. Nós estamos a ajudar o interior. Não estão nada a ajudar o interior porque no interior não há gás natural. Não tem alternativa. Quase que é uma inversão do princípio dos impostos. É uma inversão do princípio, porque hoje em dia já estamos... fazem o desconto no gás natural. Depois isto aqui também tem grupos de pressão aqui, da colar. Okay. E depois ninguém cuida do grupo de pressão do desenvolvimento do interior. Depois o desenvolvimento do interior é despejar dinheiro em cima do interior, seja como for, porque é uma forma como também... se resolvesse, não como é? se resolvesse. Aliás, nós temos visto na saúde, aumentou 50% o orçamento e cada vez há menos utentes porque há mais a fugir para os hospitais privados, claro. Mais médicos, mais pessoas sem médicos de família e as filas que nós temos no centro de saúde. Isso dá para muitos programas e tu tens falado nisso bastantes vezes, mas não é deitar o dinheiro para cima do problema, porque isso só mostra que os canos rotos e que as pessoas à frente desses projetos são basicamente incompetentes, porque se isso fosse uma empresa privada não corria bem, mas há uma ânsia, há uma ganância por parte do Estado, a despretexto seja do que for, e o ambiente tem as costas muito largas, como outras, como os Covids e como outras manifestações do género, em que tudo serve para ir buscar dinheiro às populações. Vês agora, neste orçamento, o saco de plástico. Agora, além do saco de plástico de levar as compras para casa, também o saco de plástico de pôr a fruta lá dentro. Sim, o pequenino. O pequenino. Portanto, já vais pagar. Agora, pergunto eu. Então, como é que é? E a fruta que já vem embalada também paga o plástico da fruta embalada? Afinal, isso não paga. Mas paga se tu quiseres. Então, como é que tu vais pôr os teus morangos, os teus kiwis, as tuas bananas? Não é no saco, vais levar na mão, vais pôr no carrinho, tens que levar sacos e saquinhos. Não faz sentido, porque às tantas já se perde um bocadinho a noção do imposto por si, porque é tudo a coberto ambiente. Repara, o imposto sobre o tabaco. Agora, de repente, que é um imposto que ajuda, ou pelo menos na sua essência, é moderar o consumo e fazer
enfim, até com uma desculpa sanitária dos portugueses, ou seja, pela saúde, e financiar o sistema de saúde com o dinheiro dos fumadores, para ver se eles deixam. Agora, de repente, também já estenderam àquelas pessoas que andam a fumar aquele tabaco vaporizador, que não tem nada a ver com a saúde, que não tem nicotina nenhuma, e, portanto, qual é que é a desculpa que, de facto, o imposto sobre a nicotina, que até tem alguma, enfim, virtude nesse aspecto, se é que os impostos têm virtude, por mudança de comportamentos, e agora... Porque aquilo, não sei, eu não fumo, mas aquilo não parece ser já assim muito nocivo, mas já estão a espalhar os impostos para todo lado. E há impostos escondidos com que nós nos devíamos revoltar e não estamos a revoltar. Tu vais tirar uma certidão, seja do que for, aquilo para o Estado não custa nada. São certidões que até são certidões obrigatórias. Falar da Adobe tinhas que renovar várias vezes. Mas tu, de facto, aquilo não custa nada, custa zero, e é como se fosse um imposto que tu tens de pagar por existires. Vais partar o cartão cidadão. Qual é que é o custo do cartão cidadão, por exemplo? Em relação ao que tu pagas. Aquilo é um centro de lucro. Ou em vez do Estado estar a disponibilizar um serviço público aos seus cidadãos através dos impostos que os cidadãos pagam, não. Tu vais lá e ainda cobras porque o Estado vai ganhar dinheiro à tua custa. Queres um passaporte? O passaporte em Portugal custa-te 65 euros e tem uma validade de 5 anos. Em Espanha, custa 30 euros e tem uma validade de 10 anos. Os meus filhos têm dupla nacionalidade, o passaporte alemão custa 45 euros e tem uma validade de 10 anos. Porquê é que nós estamos com um passaporte que é mais caro que nos outros países, quando o material que é feito é o mesmo, tem uma validade de 5 anos e tu de 5 em 5 anos tens que estar a dar lucro ao Estado? A quantidade de receitas, de certidões e de licenças e de registros criminais, seja do que for, no orçamento são 126 milhões de euros. O Estado está a ganhar dinheiro à conta dos cidadãos terem que tirar essas coisas para viver. Isso faz sentido? As minhas renovações normalmente custam 120 euros, porque eu sei de hoje para amanhã que vou viajar depois da manhã. Portanto, ainda sou daqueles que pedem aqueles com urgência de 24 horas. Mas isso não faz sentido para os cidadãos. Olha, e uma vez que já estamos de facto a falar deste orçamento de Estado, há quem diga que, independentemente da argumentação do Governo, o Governo está efetivamente a dar de um lado, mas a tirar pelo outro. Essa é a leitura que tu, de alguma forma, fazes deste orçamento. Mas isso tem sido uma constante. Tem sido uma constante desde 2015. Este Governo, repara, que tantas ajudas, mas o imposto sobre os petróleos, eles estão hoje em dia, estamos a falar que está 6 cêntimos mais elevado, ou seja, o imposto mais elevado do que em 2015, quando tomaram posse. Isto tem sido sempre, a quantidade de impostos indiretos na economia em 2017 ultrapassou os impostos diretos e continua a subir. Porquê? Porque é um imposto escondido, apesar de ser socialmente muito mais penalizador, porque o IVA é cego, independentemente se a pessoa que compra um produto tem rendimentos ou não tem rendimentos, portanto é socialmente igual para todos, é socialmente cego nesse aspecto. E depois, por outro lado, também acabaram por, no IRS, ir até ao limite em qualquer pessoa que ganhe acima de 1.600 euros, 1.700 euros, acaba por pagar taxas montantes que são perfeitamente absurdos em termos de IRS. O que se passa é que, por exemplo, enquanto que os dividendos ou outra questão qualquer acaba por pagar uma taxa liberatória de 29%, quem vive do seu trabalho acaba por ter taxas cada vez mais altas. Mas esse não é o grande tema, é de facto a quantidade de impostos escondidos, nomeadamente o ISP, que estamos a falar, agora é sobre tudo e mais alguma coisa que mexa, eles vão tributar mais. E como é que, por exemplo, vão aumentar a receita prevista do imposto sobre os combustíveis, vai aumentar 13% no ano que vem, quando a economia vai crescer apenas 1,5%. Este ano o consumo aumentou 6%, não é? E ponto estão à espera de que o consumo dos petróleos, dos combustíveis, aumente quanto? Para ter 13% de receita. E eles vão buscar mais receita aqui e acolá e são coisas que nós não vemos. Porque se for no IVA, se for nos combustíveis... Consegues identificar, contabilizar... Foi o barril que subiu. Como as pessoas não têm muita literacia, ninguém tem que estar a acompanhar o preço do barril, acaba por... Pronto, aquilo fica lá misturado no meio do preço do produto. E depois o problema é que, nomeadamente o ISP, tu te lembras na Troika, e que nós tivemos que correr, na altura o governo do engenheiro Sócrates teve que correr à Troika porque não havia dinheiro para pagar os salários dos funcionários públicos, isto em maio de 2011, e o governo do Partido Socialista chamou a Troika, eles, para tentar recuperar e tentar ter as finanças públicas a um nível decente, ou seja, corrigir os déficits,
tivemos aquele brutal aumento de impostos do ministro Vítor Gaspar, e ele aumentou os impostos em praticamente tudo, exceto nos combustíveis. Se fores ver o imposto sobre os combustíveis, é uma linha reta entre 2010 e 2015. Porquê? Porque o FMI, porque a União Europeia não deixam aumentar os impostos indiretos, nomeadamente sobre os combustíveis, porque isso acaba por ser o sangue da economia, destrói a competitividade da economia. E tu vês a fuga fiscal de pessoas que vão comprar em Espanha e vês que, de facto, a nível de transporte da economia, que é o andar a transportar as mercadorias de um lado para o outro, tem a ver com os combustíveis, porque isso afeta, é o preço do pão, é o preço da água, é tudo o que seja, tem a ver com o próprio transporte. E o interessante isto é que há quem diga que nós somos tão resistentes à ligação de alta velocidade entre Portugal e Espanha, porque aí íamos sentir, de facto, a competitividade espanhola a entrar-nos pelas fronteiras adentro. Pois, e há quem diga isto. Sim, aliás, o próprio Ministro disse na Assembleia da República que não ia fazer bitola ibérica para não termos a concorrência dos comboios espanhóis. Na prática, estamos a proteger a CP através de uma bitola que já não usam pelos transportes passageiros, para que o AVE não entre por aqui fora e faça concorrência à CP. Mas o que estamos a fazer, na realidade, é não dotar os nossos cidadãos, se calhar, de melhores propostas para o seu dia-a-dia, não é? Precisamente, lá está, não deixas... A pior coisa é um monopólio público em que tu não deixas ter concorrência. Não deixam ter concorrência na atravessar o rio. Nem táxis poderem ter, por exemplo, atravessar as margens entre Lisboa e a margem sul. Ter uma empresa concorrente às que nós temos hoje em dia. Ter uma empresa concorrente à CP que possa fazer esse serviço em condições, se calhar, melhores. Porque aí ia expor o próprio estado degradado em que tem a CP. E o que é que isso acontece? Enquanto a CP não tiver concorrência e são aqueles comboios que há e não há outros, o que é que as pessoas fazem? Fogem para onde? Para o autocarro. E hoje em dia temos autocarros low cost, temos imensos autocarros, os utentes a nível de comboios estão a baixar porque não há fiabilidade, porque é aquele monopólio. E o que é que acontece? Falta de segurança também. Pois, falta de segurança, não há cumprimento de horários. E o que é que acontece? Voltamos ao tema das alterações climáticas das emissões. Ou seja, por um mau serviço, por não quererem que haja concorrência e resguardar a ineficiência do monopólio público, as pessoas estão a fugir para o carro e para o autocarro e que a história das alterações climáticas está a sofrer por causa disso. Portanto, as alterações climáticas são boas para nós fazermos grandes projetos e gastarmos muito dinheiro em grandes parangonas de jornais e também para taxarmos aqui e acolá no que for, nas taxas de carbono das garrafas de gás das senhoras que aquecem a sopa no interior, ou dos sacos de plástico, onde é que eu vou pôr os morangos, vou levá-los na mão, não é? Mas depois na casa essencial, que é dotar Portugal de um transporte como deve ser, para tirar os caminhos da estrada, oleodutos, por exemplo, não temos oleodutos, temos oleodutos de 170 km. Espanha tem 4.000 km de oleodutos. Foi por isso que eu no outro dia achei que o governo em Portugal não tem condições para dar lições nem de gestão nem de moral a ninguém. Mas é o que é. Quando olhamos aqui para este Orçamento de Estado, ou de Estrado, uma das coisas que muitos de nós ansiamos é uma verdadeira mudança estrutural. E mudanças estruturais é uma mudança no ensino, uma mudança na saúde ou na justiça que tanto necessita. Mas não das propostas e daquilo que são as próprias alocações financeiras não significam rigorosamente nada. Achas que este governo está à procura de fazer alguma mudança estrutural? Pois isso eu acho que é a grande desilusão enfim, não só sozinho, mas eu acho que de grande parte dos portugueses, pelo menos os portugueses que pensam. Eu tinha alguma ilusão com este governo, disse, olha, este governo com maioria absoluta vai ter as condições essenciais, porque não vai depender de ninguém para executar o seu programa. Portanto, eles sabem, é normal, toda a gente sabe, basta consultar qualquer economista, qualquer académico, sabe os constrangimentos da economia portuguesa, sabe que os constrangimentos conseguem ser lidados em sede administrativa, em sede orçamental. O governo com um poder imenso, praticamente sem oposição, com o Presidente da República colaborante, com uma Assembleia da República completamente dócil, o governo hoje em dia, o que é que ele tem para mostrar num ano e meio de governo? Ou se quisermos chamar 2015, enfim, mas tinha a desculpa de ter que depender de terceiros. Estamos há um ano e meio. Qual é a ideia que o governo tem para este país? Eu não vejo. Não vejo um orçamento que seja um orçamento de devolver a ambição aos portugueses. Eu vejo um orçamento de tapar fogos, de clientelismos, de criar dependências, de ir a grupos de interesse para arranjar votantes. E com isso
quanto mais dependência nós damos aos portugueses, mais eles ficam agarrados ao dinheiro que o governo dá, que não é do governo, é dos contribuintes que lá põem o dinheiro. No fundo, E é essa a parte colher de chá, porque ainda se desse uma colher dinheiro de e chá. fosse alguma coisa que nós pudéssemos... Mas é dar dinheiro, e depois é os serviços grátis que o governo diz que dá, mas depois é como o SNS, é grátis, mas é para poucos, porque depois temos de tirar senhas, não temos médicos de família, como as creches são grátis, Vá lá, mas não há. ainda se pode tirar a senha. Quando é para renovar o passaporte ou o BI, há momentos em que as senhas estão limitadas. Ou seja, que às finanças depois tem que também tirar uma senha para daqui a 2 meses ou 3 meses. Portanto, há o ser grátis, mas depois nada funciona. Eu acho que é fácil olhar para à volta e saber onde é que o governo teria que atuar. E tem sido uma enorme desilusão. Eu estou sempre a dizer, espero, só faltam 3 anos, pode ser que, entretanto, o governo faça qualquer coisa. Há sempre uma esperança que se consiga fazer. Mas, de facto, não se vê neste orçamento nenhum arrojo, nada que o governo faça que diga, caramba, este é um desígnio, é isto que nós temos para Portugal, são estas reformas. Não. O governo ocupa o poder, mas não o exerce. E isso, um governo que só está lá a tirar de um lado, a dar do outro, pôr impostos escondidos, isso serve para quê? Nós precisamos de um governo que atue para defender. Nós temos com salários de miséria e todos os anos perdemos poder de compra, mesmo em relação à Europa, aos nossos parceiros. E o que é que o governo faz? Cria narrativas, estatísticas, diz que está tudo bem e os portugueses sentem na pele que não está tudo bem. Os sacrifícios que as pessoas têm todos os anos e veem por comparação com os outros países e não veem que é do governo de há 20 anos, ou que é do Covid. Quer dizer, estas coisas todas já passaram, os outros países estão a crescer, estão dinâmicos, com ambição, e nós estamos estagnados a olhar uns para os outros. E quer dizer, o que é que nós temos aqui para apontar? Olha, sermos bons alunos nas alterações climáticas, mas de facto não há, e todos os dias tu deves contemplar, com pessoas de mais precariedade, mais difícil, não é? E o que é que o governo faz em relação a isso? Vai dando aqui, dando umas migalhas, dá 5 euros aqui para cá e depois ajuda a pagar o empréstimo da casa mais 2 euros, depois faz um esquema que é empurrar os empréstimos mais para a frente, mas era preciso, de facto, que houvesse mudanças estruturais. Não há nada para as empresas, não há nada para a criação de riqueza, não há rigorosamente nada ali no orçamento que diga, olha, vamos ajudar as empresas nisto e nisto, vamos facilitar no cumprimento fiscal, vamos criar, olha, 10% de imposto único para novos projetos produtivos, por exemplo, novas fábricas. Não há nada ali para criar riqueza e para dar aos portugueses aquilo que as pessoas merecem, que são salários dignos. Eu não vejo. E é uma pena que o governo tem uma maioria há 1 ano e meio, e não a exerce. É uma pena, sinceramente. E olhando para aquilo que poderá eventualmente ser o próximo ano, a continuação eventual destes 2 conflitos que temos agora, e algo que tem sido colocado também em cima da mesa, que é de facto a necessidade dos portugueses melhorarem a sua literacia financeira. Isto não justifica o estado do país, mas era bom nós começarmos a sentar e fazer algumas contas com alguma calma. Sim, sem dúvida. A literacia financeira, a literacia fiscal, eu acho que é extremamente importante. Não sei como é que nós vamos dar a volta a isso. Nas escolas, nas aulas que, entretanto, os alunos vão tendo, quando os professores não faltam, não há muito, porque as ditas aulas de cidadania não preparam as pessoas para esta questão da literacia financeira e literacia fiscal. As pessoas acabam por estar preocupadas no dia-a-dia com situações mais prementes. Quem precisa de ganhar dinheiro para comer ou para a sua habitação, para morar debaixo de um teto, não tem muito tempo para andar a ler jornais ou frequentar webinars para essa situação, e as pessoas querem ter a vida simplificada o mais possível e, infelizmente, em Portugal nós não temos esse nível também não puxam muito pelas pessoas, não é? Acaba por se criar uma redoma e as pessoas, de facto, o país que existe fora dos salões lisboetas, dos salões do governo, é um país que não tem nada a ver com aquilo que o governo nos apresenta nas suas narrativas, que são bonitas. Eu acordo todos os dias de manhã, se está a chover, eu ponho o podcast do Dr. Costa, porque ele faz-me acreditar que eu estou a viver num país que não existe, mas é um país lindo, mas que nada é feito. Calhar é a Alice que vive lá. É o país das maravilhas. E é bom ouvi-lo, mas na prática não sinto nada daquele país,
que é dado nos jornais e dado nos telejornais, e de facto era importante que o Governo desse uma mensagem, que o Governo fizesse qualquer coisa, porque Portugal não está bem e o orçamento... E não se recomenda ajuda. e o orçamento não diagnostica um futuro melhor. Paulo Carmona, muito obrigado por ter estado aqui connosco. Obrigado, eu. Obrigado a si que nos acompanhou em mais uma conversa. Quero recordar que pode rever estas conversas também no canal de YouTube do Isto é o Povo a Falar, subscrever, clicar lá no sininho. Resta-me agradecer e desejar-lhe uma boa noite. Até amanhã. Obrigado.